Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma noite de estudos nessa segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022. A Tânia hoje pediu para que eu conduzisse os estudos da noite e vamos iniciar com uma leitura mais além. Não basta que sua boca esteja perfumada, é imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas, é essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são, certamente, um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar que você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom. Mas é necessário considerar o que faz você do corpo sadio. Raciocínio claro é virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental está você relacionando. Bela imaginação é trazer consigo um maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoa o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como gasta você as emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir, vida fora, lepidamente, é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. Agenda Cristã, Espírito André Luiz, Psicografia Francisco Cândido Xavier. Então, agora, eu vou pedir para a Consuelo, para ela fazer a prece inicial para nós, e em seguida nós vamos fazer mais um estudo com a Valdete do Paulo Estevão. Fique à vontade, Consuelo. Agradecendo, então, a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de estudo, agradecendo a nossa irmã Valdete, pelos maravilhosos conhecimentos que ela nos traz, e pedindo a espiritualidade amiga que, como sempre, nos envolva nessa atmosfera de paz, para que possamos receber todo esse ensinamento com muito amor. Obrigada a todos. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Muito obrigado, Consuelo. E Valdete, agora a sala é toda sua. Bons estudos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Estou querendo ficar rouca. E com muita alegria que a gente vai recomeçar mais uma parte do Paulo Estevão. Bom, então nós vimos que paramos na prisão dos 3 apóstolos, mais o Estevão, e lá no Sinédrio, com a intervenção de Gamaliel, o Saulo liberou Pedro, Filipe e o João. O João tinha que ser banido, Pedro e Filipe, por serem casados, ficariam ali na igreja, mas tinham que seguir todas as normas. O Tiago se livrou, por causa que foi encontrado lendo as escrituras de joelho, de medo, e daí ele cristalizou nele essa tendência a sempre colocar primeiro o judaísmo, as escrituras sagradas, para depois falar de Jesus. E então ele judaizou bastante a Igreja do Caminho por causa dessa superstição que ele achou que foi o que o salvou da prisão. E o Estevão, ele não liberou porque diz que ele era o mais perigoso, o mais inteligente. Aí Gamaliel já viu que tinha conseguido liberar 3, então não teve jeito de salvar o Estevão. O Estevão ficou 2 meses na prisão. Aí então ele vai visitar naquele dia
que houve o debate ali no Sinédrio, a resolução de liberar os três e deixar o Estevão preso, e vai visitar Abigail. Então, aqui ele está sentado com Zacarias, aqui é o Saulo, a Ruth, Zacarias e Abigail. Então, ele fala que eles eram perigosos, mas que os três que ele liberou não tinha tanto perigo quanto o Estevão, mas Estevão ia ter, então, a pena máxima quando tivesse tudo organizado. Aí o Zacarias concordou com ele tinha uma argumentação muito forte, ele sabia envolver, e Abigail, que na hora que eles saíram para namorar, que pediu para ele ponderar, prestar mais atenção, e ainda disse, se Gesiel tivesse aqui, poderia te ajudar muito nesse aspecto, né? Aí ele partiu, foi embora, e daí 6 dias antes da morte do Estevão, ela iria para Jerusalém com a Dalila. Para isso, comprou túnicas bonitas, novas para Abigail, porque ele queria apresentá-la como a sua noiva, e também que ela presenciasse o primeiro grande feito que ele ia ter. Então, eles levaram Abigail, que foi daí 6 dias, depois que resolveu tudo, e a Dalila, conhecendo-a, depois ia colocar lá para o pai dela, o pai deles, né, do Saulo e da Dalila, lá em Tarso, a vontade que o Saulo estava de casar com Abigail. Então, tinha que receber a anuência do pai. E no dia, então, da cerimônia, Abigail pediu que ele desse mais uma oportunidade para ver se ele não desfazia daquela crença, se ele não rejeitava aquela crença, porque seria muito dura a pena de morte. Abigail era muito sensível, aí então ele prometeu que daria mais uma oportunidade. Então, no dia da cerimônia, no dia anterior eu esqueci de falar, que ela foi apresentada aos amigos dele lá na casa da Dalila, aos amigos, ficaram todos encantados com a beleza física, a inteligência, e como ela era uma moça tão jovem e tão sábia, tão culta, e dentro das leis que ela conhecia. E quando chegou, então, no dia da morte, Saulo saiu bem cedinho e falou para Dalila que ela e Abigail poderiam chegar na hora da cerimônia. E então a Dalila, mas mulher na cerimônia, falou, vai ser no pátio, não é lá dentro do templo, então não tem problema ter mulher, porque lá eles dividem muito mulher de homem, né? Aí o Estevão estava muito magro, estava desfigurado, ele sofreu naqueles 2 meses muitos maus tratos, mas a única coisa que ele mantinha era a crença em Jesus e a sua serenidade. E então, aqui vocês têm uma parte do templo, os pátios, né, onde seria a cerimônia. Aqui é um detalhe, foi nesse pátio, o Sinédrio fica aqui, e aqui o pátio das mulheres, outro pátio externo, e no fundo desse pátio puseram um tronco, amarraram o Estevão, e aqui são as muralhas do templo. Hoje, o muro sagrado dos judeus é um pedacinho dessa muralha, e dentro aqui onde tinha o templo, hoje tem 3 mesquitas dos palestinos. É o chamado Monte do Templo. Então, ele
foi amarrado. Não, ele primeiro participou ali de um confronto, e ele não desistiu de Jesus. Então, acabou então sendo levado para o pátio e o apedrejamento. E ele, sereno, ficou lá amarrado, repetindo o Salmo 23º de Davi. As duas mulheres chegaram no final, e cada representante de sinagoga de uma região jogava uma pedra e falava: essa é em nome dos cilícios, essa é em nome dos Cesareia. Então, eles foram jogando, até que abriu fenda na testa, o sangue jorrou, no peito, e sangue. E isso sem dizer que, ao empurrá-lo, ao levá-lo, os soldados acabaram rasgando a túnica dele, ele ficou muito envergonhado. Aí um soldado mais idoso veio, ajeitou para ele não ficar totalmente despido, e estava nessa situação horrorosa. Aí as duas mulheres chegaram, Abigail ficou abismada de ver, porque ela lembrou do irmão que ela deixou na mesma condição lá em Corinto, quando ela teve que fugir para a Palestina. E nesse momento que elas entraram, o Estevão viu o céu se abrir e ele viu Jesus. E Jesus desviou o olhar para Saulo. Então, Estevão acompanhou o olhar de Jesus. Jesus estava triste olhando para Saulo. Quando ele desvia o olhar e vê Saulo, ele vê ao lado do Saulo Abigail e Dalila. Mas ele não sabia, ele reconheceu a irmã, mas ele não sabia se ela estava viva ou se era o espírito dela, de tão bonita que ela estava. Mas ela estava com o olho direto ali no Estevão. E quando ele desvia o olhar para ver o Saulo e ver Abigail, os dois os olhares se encontram. Aí ela teve certeza que era o irmão, não entendia nada, porque Estevão era Gesiel. E ela só disse baixinho para Saulo: Saulo, é meu irmão. E ele: não é possível. Aí ela falou: é meu irmão, eu tenho certeza. Aí ele viu que o Estevão já estava quase agonizando, e o que ele teve que fazer? Ele pediu para um soldado tirá-lo. Falou: mas senhor, ele ainda está vivo. Tire, vou ver se arranco dele uma última confissão. E levaram para um quartinho. E ele foi com Abigail e pediu para todo mundo se afastar e fechou a porta. Aí, a hora que o Estevão deitado no chão e vê que está só Abigail e o Saulo, ele fala: Abigail, Abigail, com maior esforço. Ela ajoelha, chorando, e fala: Gesiel, Gesiel, meu irmão. Aí, conversando, assim, com muita dificuldade, ele diz: com quem te deixo? Aí ela fala: esse é meu Anias. Jesus tem muita esperança nele. E o Saulo ficou estático, ele ficou paralisado, ele se petrificou ao ver aquela cena. Aí o Gesiel perdoou o Saulo e ainda falou: ainda te deixo em boas companhias. Faz a prece dos aflitos e agonizantes. Aquela mesma prece que ela começou a fazer e não terminou. Agora ela fez a prece inteira. Mas eu pus só a primeira estrofe aqui, são 4 estrofes. Senhor Deus, Pai dos que choram,
dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga, dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. E a Deise até me passou a música, mas eu achei que a Tânia tivesse hoje aí, que poderia pôr para mim, e depois, uma hora, vocês ouvem. E aqui, então, é a hora que ela abraça o irmão e ele descansa nos braços dela. Ela fica com a túnica ensanguentada. Aí, a hora que ele termina, aí o Saulo olha para ela e fala: está tudo terminado entre nós. Saulo, agora que eu estou só, que eu mais preciso de você, que Gesiel te perdoou, você me deixa assim, não há como ficarmos juntos mais. Entre nós agora tem a morte do seu irmão. Ele foi irredutível. Aí ela pediu para sair dali e ir embora. A hora que os dois saem, a túnica ensanguentada, aí começaram a ficar curiosos, perguntando. Aí disse, é porque ele era judeu, ele era da nossa raça, e demos a última maneira dele receber uma oração. E a Dalila estava ali fora esperando, aí ela pede, o Saulo fala para a Dalila, leva ela embora, depois eu vou mais tarde. Aí a Dalila leva, e o Saulo vai comemorar o grande feito dele, que ainda não é essa parte aqui, o grande feito com os amigos, mas ele está longe, ele está distante, ele está com mal-estar, ele não consegue ficar feliz com aquela comemoração. Foi um choque para ele, aquilo que aconteceu. Aí, mais tarde, ele volta para casa e a Dalila fala assim, leve a Abigail, ela está transtornada, não sei porquê, ela porque quer voltar para casa. Aí Saulo leva ela para casa, deixa ela lá e volta. E ele vai ficar 8 meses distante dela. E, ao voltar, ele toma uma séria decisão. Ele vai perseguir todos os seguidores de Jesus. Quem era suspeito era preso ou expulso da cidade. Quem suspeitava que tinha as ideias, e ainda tinha uma coisa, os soldados, as pessoas que faziam as prisões, às vezes tinham inimigos, eles se vingavam. Então acontecia coisas calamitosas que o Saulo nem supunha que estava acontecendo. E foi abarrotando as prisões. E a igreja do caminho estava guarnecida por soldados, que até as prédicas estavam impedidas. Foi terrível. Foram meses e meses de perseguição, e muita gente foi embora, fugiu de Jerusalém para outros lugares, e mesmo sendo pessoas honestas, elas foram perdendo tudo o que tinham e foram expulsas. Mas o Saulo foi ficando árido, ele não conseguia ter paz, ele não conseguia se estabilizar. E aquela meiguice, aquele carinho da Abigail, arrefecia aquele ânimo que ele tinha, aquela insensatez até, que ele tinha o temperamento muito vibrátil, ela então amenizava tudo isso. E depois de 8 meses, então,
Saulo resolve visitá-la. Quando ele chega lá, ele tem a pior surpresa possível. Zacarias falou que ela estava muito mal, tuberculosa, à beira da morte. Aí ele fala, ele cobra, mas como? Você não me avisou? Falou, como? Eu fiquei aqui, te procurei, porque quando ela voltou para casa, ela ficou um mês entre a vida e a morte, uma febre altíssima. Lembra quando ela perdeu o pai e o irmão? Ela teve 3 dias, agora foi um mês. E depois que ela passou a convalescer, ela ficou muito magra, abatida, ela ficava muito chorosa lá. A Ruth pegou ela muitas vezes chorando lá na sombra dos pessegueiros. A gente perguntava se você tinha feito alguma coisa, ela te defendia, não, que você estava muito ocupado. Não falava o porquê. E ela foi definhando. Depois de 4 meses, passou aqui um senhor que era crente nesse Messias, e ela encontrou com ele. E ele entregou umas escritas para ela, anotações de Levi. E ela passou a ler, e isso deu um consolo. Mas, de novo, ela também, seguindo esse Messias, esse Nazareno, por que você não impediu? Ele falou, mas foi o remédio, o doente. Bem que eu te procurei, mas você nunca retornou. Venha ver com seus próprios olhos. Aí ele vai até o quarto e conta que aí ele vê como ela estava pálida, como ela estava abatida, emagrecida. Só o olhar dela, um olhar de lucidez, de tranquilidade, de serenidade. Aí ele disse que aquele senhor chamava Ananias, o Zacarias falou para ele. Aí então, ali mesmo, naquele dia, ele conversa com ela, e ela fala que Jesus era o Salvador, que ele tinha chegado. Aí ele quer contestar, mas ela, você vai entendê-lo. Ele é o Salvador que já veio. Aí ele quer contestar tudo e fala, muda de assunto e fala, mas você vai ficar bem, nós vamos nos casar, ter nossos filhos. Não, Saulo, eu não tenho mais esse tempo. O lar que nós sonhamos, só agora, noutra vida, só no reino de Deus. Aqui não poderemos ter mais os nossos filhos. Ele fala, mas esse carpinteiro, esse de Nazaré, te trouxe esse pessimismo. Não é pessimismo. Veja a minha situação. Aí ele começou a falar, a insistir, ela começou com tosses e o sangue jorrou. Aí ele viu que não podia, de jeito nenhum, continuar ali naquela conversa. Aí ele foi embora muito triste. No outro dia, cedinho, chega um emissário de Zacarias pedindo a presença dele depressa lá na casa de Zacarias. Aí ele chega, é que Abigail estava nas últimas. E ele, então, vai correndo para o quarto, aí ela fala, ainda bem, Jesus me enviou você antes de eu partir. Ele fala, não diz assim, as mãos dela estavam branquinhas, ela super pálida. Aí ela fala, Gesiel veio me visitar essa noite, ele falou que vem me buscar. Aliás, ele está aqui presente. Que bom que você veio despedir.
Aí ela acaba partindo, despedindo com o olhar de Zacarias, Ruth, e não teve jeito. Ela, então, acabou partindo. Ali vocês veem, nesse desenho, a figura do espírito de Gesiel e o casal, Zacarias e Ruth, e o Saulo aqui, despedindo dela. Aí ele fica ali 3 dias. Ele vai ficar na casa de Zacarias e dizendo que vai procurar esse Ananias. Aí eu pergunto para o Zacarias, não sei, ele esteve aqui e há uns 4 meses ele foi embora, não sei onde que ele está. Aí ele, depois de 3 dias ali, ele parte com o firme propósito de perseguir esse Ananias, que foi de novo considerado por Saulo o culpado da morte de Abigail. Aí ele vai, ele procura Ananias, e entre os presos ali, ele descobre um jovem que conhecia Ananias. Aí ele manda trazer a presença dele. Aí o jovem diz que não sabia onde ele estava. Aí ele mandou arrancar a unha com ferros enferrujados dos pés daquele rapaz. Aí ele sente tanta dor que ele então diz, ele partiu daqui para Damasco, nós não sabemos mais. Aí ele manda devolver o rapaz para a prisão e ele pede autorização ao Sinédrio para ele ir atrás desses seguidores do Nazareno lá em Damasco. Aí ele consegue camelos, 3 servidores ali o acompanham, Jacó, Jonas e Demétrio, e eles caminham numa longa jornada de 200 quilômetros, e é uma área desértica, a Síria tem muito deserto, e então, quando chega às vésperas de chegar, depois de muitos dias de viagem, ali em Damasco, avista ao longe as muralhas, e ele está entediado, chega a hora do almoço, ele não quer comer, ele está sentindo um vazio, ele está sentindo um mal-estar, ele lembra da vida dele toda, que tudo ele perdeu, e ele então não quis comer, e eles prosseguem a viagem, e sob a luz forte, de repente ele vai na frente todo empertigado, e vê uma luz muito forte, e o céu se abre. E ele sente uma vertigem, grita aos 3 amigos e cai da montaria na areia ardente. E aqui vocês têm, então, o trajeto de Jerusalém até Damasco. E numa epístola, mais tarde, ele vai dizer que ele foi para a Síria, porque quando ele parte de Damasco para Palmira, que nós vamos ver depois, ali era chamada de Arábia. Então, ele coloca lá que ele partiu para a Arábia, mas não é dentro da Síria mesmo. Aqui é o mapa de novo, os 200 quilômetros, até chegar em Damasco, uma longa viagem. O mapa de novo, só para vocês perceberem aqui, hoje é atual. Israel, Síria, Líbano, é o mapa de hoje. E aqui vocês veem a estrada hoje asfaltada em direção a Damasco. Olha a paisagem como é desértica. Aqui é outro trecho. É deserto puro. Aqui é um desenho deles vindo a camelo.
Muitos lugares, até filme põe que era cavalo, mas foi camelo que eles andaram. No Paulo Estevão, lá está claro. Aqui é a hora que ele cai, o sol se fende, os companheiros ficaram mais atrás, assustaram. Um chegou a ver uma luz, a luz, ele chegou a perceber. E ele começou a falar: Senhor, quem és tu? Aqui vocês têm. Jesus aparece, chega até perto dele e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Aí Saulo chora muito e dá razão a Estevão, a Abigail. Naquele momento ele já aceita Jesus, ele já se propõe a seguir Jesus, aceita, já se propõe a seguir. Aí ele diz, Jesus diz a ele: não recalcitres contra os aguilhões, e toca no ombro dele. Aí Saulo já diz: Senhor, que quereis que eu faça? Aí ele diz: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Aí Jesus desaparece. Aqui vocês veem um desenho da cidade de Damasco antigo. Aqui são as portas, a muralha. Aí Saulo fica cego depois que ele vê Jesus. E ele levanta e chama os companheiros, aí eles se aproximam. Não entenderam nada, ele estava falando sozinho. Aí um deles dizia: eu já vi pessoas terem o mal do deserto, mas elas ficam fatigadas e como que desmaiam. Agora ele está todo com energia, ele estava falando, agora ele levanta e ele diz que está cego. Aí eles perguntaram: o que aconteceu? Ele falou: vi Jesus. Aí um lá tinha falado assim: isso é artimanha desses galileus, ele veio com o intuito de persegui-lo, fizeram alguma feitiçaria para ele. Então eles não entenderam nada, julgaram que era feitiçaria. Aí ele pede que ele tem que chegar até Damasco, mas aí pede para um deles acompanhar, e que ele estava cego, ele precisava de uma companhia. Aí o Jonas e o Demétrio voltam, e o Jacó se propõe a acompanhá-lo. E os outros que voltaram então para Jerusalém. Então, vocês já vão supor que aqueles dois vão dar uma notícia sobre o que aconteceu com Saulo lá em Jerusalém. E ele vai partir, então, para Damasco. Aí, no entardecer, eles chegam, nuvens se formaram, pingos grossos de chuva está já caindo, e eles entram apressadamente, e ele diz para aquele companheiro: Jacó, me leva até a casa de Sadoc, é o companheiro que eu tenho aqui. Lembram de Sadoc, que visitou o Saulo lá em Jerusalém? Aí eles partem lá para a casa de Sadoc. Aí chega na casa de Sadoc, Sadoc ele fala assim: eu vou ficar aqui no portão, porque se ele me ver nesse estado, ele já estava com aspecto assim, transformado. Ele não vai me aceitar. Aí o Jacó entrou lá dentro, contou para Saulo o que tinha, para Sadoc o que tinha acontecido. Aí Sadoc falou: estou com a casa cheia de visitas, estou com visitantes lá da ilha de Chipre, estou com cipriotas aqui, e amanhã, depois eu tenho que ir
sábado lá na sinagoga, levar esses cipriotas, não fica bem eu receber o Saulo desse jeito. Fala que eu não estou em casa. Aí o Sadoc vem, o Jacó vem e fala que o Sadoc não estava. Aí ele fala, como? Eu ouvi a voz dele. Aí o Jacó fica com pena e fala que ele estava assim, com visitas, e pediu para eu levá-lo numa hospedaria que fica ali na frente de um homem chamado Judas. Aí eles foram e falou, eu entendo que ele está com visitas, não iria receber, se eu tivesse no lugar dele também não iria. Aí foram lá para a pensão. E ficou aguardando, porque o Sadoc disse que depois iria visitá-lo lá na pensão. E ele ficou aguardando. E pediu para o companheiro, o Jacó, voltar. Deu um pouco de dinheiro para ele e falou que ele iria ficar ali aguardando Sadoc. E ficou 3 dias ali orando, esperando a visita de Sadoc, nada. No 3º dia, que já era uma sexta-feira, o hospedeiro vem dizer a ele que que era o Sadoc. Aí pediu para entrar. Aí a visita chega caladinha, não diz nada. Aí ele fala, quem está aí? Ele diz, sou eu, Ananias. E tem um choque. Aquele que ele estava perseguindo vem agora visitá-lo. Aí ele falou, mas quem o enviou aqui? Ele diz, aquele que lhe apareceu na estrada pediu para eu vir aqui para que você enxergasse de novo. Aí ele falou, mas como que ele ficou sabendo do meu caso? Olha só a importância desse Ananias. Jesus apareceu para ele, pediu para ir lá socorrer o Saulo. Então, o verdugo é agora socorrido pela vítima. Aí Ananias pede para ele orar, coloca as mãos sobre os olhos dele e ele sente como placas caírem e ele vê já a luz na janela e volta a ver. Ele fica tão deslumbrado, chora tanto, ajoelha nos pés de Ananias. Ananias humildemente diz, levanta-te, não faça isso. Aí sentaram na cama e ele já perguntou de Jesus, ele queria saber notícias de Abigail, só pelo pensamento Ananias adivinhou, falou, eu estive com a Abigail. Ela falava muito de você, muito bem. Ela nunca te acusou. E o Ananias, aí fala assim, e de Jesus, você não tem nada aí escrito? Ele falou, eu tenho. Aí ele tirou umas anotações bem encardidas, assim. Aí ele chama o hospedeiro, o Judas, e pede para comprar pergaminho. Judas não entendeu nada. Aquele homem, 3 dias cego ali, de repente está enxergando, pede para ele comprar. Ele não quis nem saber, foi lá, comprou, trouxe para ele, ele já fez umas anotações. Aí o Ananias disse, vem comigo, vamos lá para a casa de uma lavadeira, onde a gente faz reuniões. Aí foi com Ananias, mas ele não dispensou ali a hospedagem. Foi para lá, era uma casinha humilde, na periferia ali de Damasco,
E ele nunca se sentiu tão bem, tão confortável, tão humilde, mas com pessoas tão carinhosas, tão amigas, todos considerando-se irmãos em Jesus. Aí tem ali a reunião, oração, falam sobre Jesus, pessoas simples, amigas. Ele já ficou muito encantado. Aí ele volta lá para a hospedaria e ele fala para Ananias, eu já tenho que ir lá na sinagoga, vou aproveitar que amanhã é sábado, eu sei que o Sadoc está lá com os convidados, eu tenho que, Ananias, cuidado, você sabe como é o ambiente de onde você veio, e não pode já ir precipitando assim, e já querendo fazer pregações, não pode não dar certo. Aí o que ele faz? Ele vem para a hospedaria e teima, e no sábado ele vai lá para a sinagoga. E o Sadoc está presente lá com os outros levitas. E na sinagoga tinha a hora livre. Jesus pregava nas sinagogas nessa hora livre, da palavra livre. Aí o Saulo sabia disso e esperou. E chegou na hora, o Sadoc, quando viu ele ali, que o Sadoc tinha ido lá na pensão, só que ficou sabendo da situação, que o Saulo se encontrava, estava cego, aí ele não quis, deixou só mais dinheiro lá para pagar as despesas do Saulo, mas não visitou. E agora, quando ele viu Saulo presente na sinagoga, ele já ficou constrangido, porque ele conhecia como ele era, se ele estava ali agora, alguma coisa ele ia fazer. Ele ficou muito preocupado. Aí, na hora livre, o Saulo vai lá e se apresenta. Ele era muito conhecido, já estava com uma fama grande, do futuro doutor da lei, já estava substituindo o grande mestre Gamaliel, lá no Sinédrio. Aí ele então conta que ele viu Jesus, que Jesus era o enviado, que esse enviado previsto pelos profetas, ele já tinha chegado, e então aí espantaram, e uns ficaram impressionados, outros começaram a apupá-lo, a dizer palavras de ordem para ele sair dali, começaram a chamar de imundo, traidor, e só sei que ele falou, contou o que ele quis ali, e saiu todo assim, falaram que ia prendê-lo, ele falou assim, vocês não têm ordem de prisão, vocês não podem me prender. E saiu todo empertigado, rapidamente dali, e foi procurar Ananias. Aí, quando ele conta isso para Ananias, Ananias, você já está sendo procurado por aí. Então, você vai ter que sair daqui, você não pode permanecer. E, realmente, ele atendeu o pedido do Ananias. Aí, no dia seguinte, ele despede de todo mundo, ele paga lá o que ele tinha lá com o Judas, devendo, aí arranjam um companheiro para ele, o Judá, e ele quer fazer a caminhada a pé. Então ele leva um camelo, vai ele e o rapaz, o camelo foi carregando provisões, e ele resolve partir para Palmira, porque é lá que o Gamaliel disse que iria, depois que ele aposentasse, onde o Gamaliel tinha um irmão que era comerciante de tapetes, de tendas, e ele, então,
resolve partir para Palmira na esperança de reencontrar o velho mestre, que a gente sabe tinha se tornado também seguidor de Jesus, o velho Gamaliel. Aí ele segue 200 quilômetros para Palmira. Aqui é ele lá, cego, sozinho, o Ananias curando. Ele copiando ali as anotações que o Ananias tinha. Não era o evangelho todo. Ele pergunta para Ananias se ele tinha o evangelho todo, as anotações de Levi. Ele falou, não, só em Jerusalém você vai encontrar. Eu tenho anotações esparsas e sei de cor muitas passagens. Aqui é quando ele está na sinagoga. E eu queria ressaltar o seguinte: quantas vezes Jesus tentou chamar a atenção do Saulo? Quando ele vai na sinagoga conhecer o Estevão. Quando ele leva o Estevão até o Sinédrio e ele não se toca. Inclusive, alguns judeus se tocaram e ele não. Quando ele vai lá prender os apóstolos de Jesus. Terceira vez. Quarta vez é quando ele, de novo, chama o Estevão ali. Quinta vez é quando ele vai no apedrejamento de Estevão e Abigail reconhece que é o irmão dela e ele continua firme e durão. Sexta vez, quando ele vai e encontra Abigail cristã. Ele não se tocou. Sétima vez, Jesus aparece para ele. Precisou de 7 vezes Jesus estar no caminho dele para ele aceitar. Por isso que eu digo que Gesiel era um pouco acima dele, porque Gesiel, quando ele encontra Simão Pedro, ele já se torna, aceita já Jesus. O Saulo não. O Saulo foi muito mais teimoso e durão. Precisou de 7 vezes. Aqui é na sinagoga de Damasco, e aqui é um mapa mostrando de Damasco para Palmira. E ele realmente chega lá em Palmira e ele vai procurar o irmão. E ele dispensa aquele companheiro que o acompanhou, o Judá. Aí ele tinha pouco dinheiro, ele ficou só com um pouquinho de recurso para pagar aquela pensão, até ver se ele encontrava o irmão do Gamaliel, ver se encontrava o Gamaliel, e dá o restinho de moedas para aquele rapaz tão humilde e dá o camelo. Ele falou, não precisa das moedas, o camelo já até paga todo o preço, mas ele quis dar os recursos àquele rapaz. Aí ele vai procurar Ezequias, ele sabia do nome, era um comerciante famoso ali, até que, pelas informações, e Palmira era cheia de visitantes, de comerciantes, de pessoas que vinham de fora, mas assim mesmo o Saulo chamou a atenção. Ele estava com aspecto de judeu, mas ao mesmo tempo com aspecto de beduíno do deserto, porque ele já tinha feito aquela grande caminhada, ele já quis se preparar para o que vinha. Então ele caminhou, ficou todo queimado do sol, e ele já estava chamando atenção a figura dele. E não demorou saber de onde Ezequias morava. Aí ele disse que era um ex-aluno de Gamaliel, se Gamaliel estava ali com ele, você falou, olha, o meu irmão está numa pequena chácara que eu tenho, porque ele está como um louco manso,
ele fica pegado em umas escritas, fica lendo aquilo, e fala de um tal Nazareno, e mudou totalmente. Ele está como um louco manso, ele gosta de ficar lá nessa chácara. Vou mandar chamá-lo. Vou chamá-lo, não, vou mandar alguém te levar lá. Ele achou esquisito falar que o Gamaliel estava um louco manso. Aí ele vai, é levado até a tenda de Gamaliel, que ficava numa área isolada, ali de Palmira. Palmira era um grande oásis no deserto. E ali em volta tinha aquelas áreas com vegetação, onde Gamaliel repousava. Quando Gamaliel viu, e ele conta tudo a Gamaliel, ele fica todo feliz de ver que o seu querido discípulo, o Saulo, tinha agora entendido Jesus. Aí ele fala assim, Saulo, aí ele pede orientação, o que ele vai fazer? Como que ele vai fazer para poder agora cumprir a missão dele? Aí ele pega, Gamaliel fala, olha, você não pode voltar para Jerusalém, com certeza eles estão sabendo. Damasco também vai chegar alguma coisa lá, você não pode ficar lá. Vamos deixar passar um tempo, e meu irmão tem aqui oásis no deserto, onde ele tem trabalhadores, tecelões. O que você sabe fazer? Eu falei, olha, meu pai foi tecelão, e em criança ele me ensinou o ofício. Então você vai ser tecelão num desses oásis que meu irmão tem. Vamos lá na casa do meu irmão. Vou falar que você é meu ex-discípulo, que você quer fazer uma retirada para se preparar num lugar bem distante, deserto. Aí ele vai te dar serviço e vamos acertar então. Aí então assim fizeram. O Ezequias estranhou, aquele moço de mãos tão finas, ser tecelão em pleno deserto. Aí tinha um casal que o Ezequias tinha muita amizade, tinha sido trabalhadores dele, e eles resolveram ir lá para esse oásis de Dan, oásis de Dan. Aí ele fala, mora só o casal, eu acho que vai ser bom você ficar lá com eles. Aí daí 3 dias, o Saulo partiu para esse oásis, que ficava quase mais de 50 milhas. E moravam lá um casal, Áquila e Prisca. Prisca é Priscila. Esse casal, eles vão ficar ali com o Saulo durante 3 anos, do ano 37 ao ano 39. A nossa história começou lá em Corinto, no ano 34, com Saulo em 35, agora já foi um tempo, já está entrando o ano de 37, então fica 37, 38, 39. Ele vai ficar 3 anos no deserto. E agora terminou o horário, e nós vamos então encerrar e ver o que vai acontecer depois do Saulo ficar esses 3 anos no deserto. Valdete, muito obrigado por compartilhar profundo conhecimento, todos esses detalhes dessa história linda, maravilhosa. Muito obrigado mesmo. Muito enriquecedor para todos nós. Obrigada a vocês. E agora, dando continuidade aos estudos da nossa noite, nós vamos partir já para o encerramento.
O senhor Adalto, o senhor pode estar fazendo a prece de encerramento, por gentileza? Sim, perfeitamente. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigado, senhor Adalto. Meus amigos, quero agradecer a presença de cada um, que a espiritualidade abençoe a cada lar, a cada um de nós, onde estivermos no nosso trabalho, na nossa casa, onde as nossas orações se dirigir, que abençoe todos nós até o nosso próximo encontro na segunda-feira, que estejamos todos reunidos. Muito obrigado, que assim seja. Obrigado a todos. Obrigado novamente, Valdete. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada a vocês todos. Obrigada. E até a próxima semana, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado. Boa semana a noite a todos. todos. Boa Parabéns. noite. Boa semana. Também. Parabéns. Obrigada. Obrigada a vocês todos.